Vamos aos ingredientes, pessoal. Para essa geleia, eu estou usando 2 maçãs médias, de média para pequena, descascada e sem semente, 6 pimentinhas dedo de moça, de tamanho pequeno também. E elas eu deixo semente só em metade de uma colherzinha de café de sal. Esses são que eu estou passando açúcar, água e vinagre. Esses ingredientes são os básicos, tá? Que fizer isso, você vai fazer a geleia. E um dente de alho. Com esses ingredientes você faz a geleia. Mas eu uso também pectina cítrica, porque a pectina que dá textura de geleia. É xarope de glucose e ácido cítrico. O ácido cítrico pode ser substituído por limão tranquilamente, tá? A pectina, a maçã tem bastante pectina, mas se você não colocar pectina cítrica, você vai ter que colocar mais açúcar e deixar mais tempo no fogo, né? A pectina evita esse tempo que você deixa no fogo e a quantidade excessiva de açúcar que você coloca, tá? O xarope também, o xarope de glucose. Aí eu piquei as maçãs, coloquei no, pode ser liquidificador ou processador, com dente de alho, 1/4 de xícara de água, 1/4 de xícara de vinagre. Aí é o sal, né? Uma colherzinha de café de sal. Aí eu processei. Piquei a pimenta e coloquei depois para processar mais um pouco para ela ficar bem pequenininha, tá? Se você preferir, você pode picar a pimenta bem pequenininha e colocar. Aí eu levei para o fogo com 1 xícara de açúcar. Se você gostar mais doce, se você preferir que vá mais para o lado mais doce, pode colocar mais açúcar. E se você não for usar pectina, provavelmente vai ter que colocar mais açúcar e deixar mais tempo no fogo para atingir o ponto de geleia, tá? Logo que você coloca o açúcar, mexe bem para o açúcar dissolver bastante, porque o que acontece? O açúcar pode depositar no fundo e queimar, tá? Então, depois que você dissolver bem o açúcar, aí você não precisa ficar mexendo constantemente, né? Não precisa ficar mexendo direto, mas precisa de vez em quando dar uma mexidinha. Aí eu vou deixar aí no fogo até levantar fervura, tá? Daí depende do fogão, do fogo de cada um, né? Levantou fervura, olha, isso daí é a pectina. A pectina, a gente, quem for usar, a gente não pode colocar a pectina pura, porque ela vira uma bola. Então você tem que misturar açúcar na pectina. Eu coloquei 2 colherzinhas de café de pectina e 3 de açúcar para misturar bem, para depois eu levar na geleia, tá? Aí misturei bem e aí aí eu ainda fiz até uma coisa errada, porque eu estava gravando. A gente tem que soltar em chuveirinho aos poucos e ir mexendo para ela não empelotar, tá? Aí eu coloquei de uma vez porque eu estava gravando sozinha para não parar. Mas aí a gente coloca um pouquinho e mexe, coloca outro pouquinho e mexe e até ela dissolver bem, tá bom? Aí ela já vai estar com a textura de geleia, gente, é incrível. E aí eu vou colocar uma colher bem cheia de xarope de glucose. Mas se não tiver, não tem problema. A pectina eu acho bem importante, mas o xarope de glucose eu acho que não faz tanta diferença. Mexer bem até ele dissolver. E eu deixei mais, depois que eu coloquei o xarope, eu deixei a pectina, eu deixei mais uns talvez 5 minutos. Aí a gente já vê que a textura já tá ok, né? Aí eu vou o ácido cítrico e o limão também, eu prefiro deixar para colocar no final do cozimento para não correr o risco de amargar. Eu coloco uma colher bem cheinha de café para essa quantidade, né? Aí eu já desliguei o fogo, mexi bem e tá pronta a geleia. Tá? Agora eu vou fazer para vocês umas considerações finais. Essa quantidade que eu fiz aí, que eu passei para vocês, rendeu 2 potinhos e 1/3 de um. Esse potinho cabe 200 gramas de geleia.
É um potinho de papinha da Nestlé do tamanho maior. A gente tem que esperar a geleia. A gente tem que colocar a geleia quente ainda no pote. Então o pote tem que estar bem limpinho, bem esterilizado, tá? Para garantir que a geleia não estrague. A textura da geleia ficou assim. Essa geleia eu já tinha na geladeira, só que o terço que sobrou, eu coloquei por cima para vocês verem a textura. Olha, ela fica deliciosa. Quem gosta de comer geleia de pimenta vai ficar espantado com o sabor dessa geleia. Porque às vezes a gente compra e não imagina que fazendo fica tão boa. Essa que a gente compra eu acho amarga, eu acho que não. Essa fica realmente boa, por isso que eu tô falando. E então, potinhos bem esterilizados, para garantir a conservação, né? E procura usar vinagre de maçã, que é o melhor, mas se você não tiver, só não coloca então vinagre que tenha cor, como vinagre de vinho tinto. Eu prefiro usar vinagre de maçã para geleia. E é isso, colocar no pote bem esterilizadinho, a geleia ainda quente, tá bom? E aí já fecha, deixa esfriar. Eu coloco na geladeira, mas se você fizer o processo de pasteurização, que eu posso até explicar em outro momento, você pode deixar fora da geladeira por até 1 ano. Pode deixar até mais, a gente fala 1 ano, né? E ficou muito gostosa e eu espero que vocês gostem. Eu queria pedir para vocês se inscrever, quem não for inscrito no canal, se inscrever, curtir esse vídeo, porque eu preciso de likes, tá bom? Eu agradeço muito a todos, muito obrigada.